Dados os resultados físicos, a última coisa que falta a gente comentar então são sobre as relações de incerteza, que nada mais são do que relações que te mostram o quão preciso você consegue ser para poder medir duas grandezas físicas ao mesmo tempo. É importante que a gente tenha em mente o que significa incerteza nesse contexto daqui, né, de medições da mecânica quântica e tudo. Porque, obviamente, só faz sentido eu falar de relações de incerteza se eu souber exatamente o que eu estou chamando de incerteza. Então vamos lá, para introduzir o que a gente está chamando de incerteza, para aí sim obter as relações, imagine que nós temos um operador A, e esse operador A ele descreve alguma grandeza física qualquer, ok? Pode ser momento angular, pode ser energia, momento, posição, qualquer grandeza física. Ou seja, esse cara daqui é um operador autoadjunto, e tudo certo, né? Ele tem o conjunto de autovetores forma uma base, e por aí vai. Todas as propriedades que a gente discutiu até então. Então vamos lá, vamos supor que, como esse cara daqui ele é diagonalizável, ele é autoadjunto. Imagina que a base de vetores, de autovetores dele, seja essa base aqui que eu vou dar o nome de 1, 2, 3 e por aí vai, ok? Tem N vetores aqui, ok? Até então o número de autovetores não interessa, só interessa que ele tem um conjunto de autovetores. Agora imagina que eu quero fazer medições dessa grandeza e o estado do meu sistema quântico é o estado psi. E eu sei qual é o estado do meu psi. Antes de fazer as medições, é claro, né, a mecânica quântica tem um caráter probabilístico, eu não consigo prever quanto que vai ser, né, de forma geral, eu não consigo prever qual que vai ser o resultado da minha medição. Porém, uma grandeza que eu consigo calcular, que me ajuda a ter uma noção dos possíveis valores ali, do comportamento geral dos valores que eu posso medir, é o que a gente introduziu alguns vídeos atrás, pelo teorema de Ehrenfest, que é o valor médio do operador. Então, a gente definiu o valor médio de um operador, que é dado desse jeito, né? Você sanduichar o operador pelo seu estado, que a gente também usou essa anotação daqui, né, mais compacta. Esse cara daqui, enfim, dá para a gente calcular, se a gente tem o operador e a gente tem o psi, eu não preciso ter feito nenhuma medição para poder, a princípio, calcular o valor médio. Então, qual que é a ideia do valor médio quando a gente calcula? A ideia é, imagina que aqui seja a reta numérica, que eu vou anotar todos os valores que eu vou medir a respeito desse observável A. Imagina que eu faço, né, eu calculo ali quanto que é o valor médio, imagina que deu esse valor daqui. O que significa esse valor daqui ser o valor médio desse operador para esse estado psi específico que o meu sistema está? Não significa que esse valor vai ser medido ou que ele vai ser um dos possíveis valores medidos. Só significa que, se eu meço infinitas vezes, vão dar resultados maiores do que ele, vão dar resultados menores do que ele, porém, na média, eu vou ter exatamente esse valor, que é o que eu calculo pelo valor médio desse operador, ok? Então essa é a primeira coisa, só para pontuar aqui, para a gente começar falando de relação de incerteza. Primeira coisa é o seguinte, a gente tem duas possibilidades, né, que eu vou deixar claro aqui, né, que existe uma diferença fundamental entre elas, que é o seguinte. Vamos colocar aqui as duas possibilidades que eu vou colocar com cores diferentes. Imagina que a primeira possibilidade seja o seguinte, o nosso psi, imagina que o nosso estado inicial ele seja uma superposição desses autoestados, ok? Então eu estou expandindo ele nesses autoestados e ele é uma superposição desses caras. E o nosso segundo exemplo é, imagina que o nosso psi ele seja somente, por exemplo, um desses autoestados. Imagina que ele seja só o autoestado 1, ok? Só de suposição. Vamos começar pelo verde. Se eu calculo o valor médio desse operador daqui a respeito desse meu estado em verde, o valor médio que eu vou obter, por obviedade, aqui eu acho que vai ficar óbvio, né? O valor médio do A calculado com esse estado verde, o que vai ser? Vai ser estado 1, aqui vai ser estado 1, sanduichando o A. Isso aqui é exatamente o que? Esse cara daqui vai nos dar o A1, vezes o estado 1, certo? Vai dar o alto valor com o alto estado. 1 com 1 dá 1, porque os estados são normalizados. Então o valor médio vai dar simplesmente A1. Por que isso acontece? Porque como o meu estado está só no alto vetor 1, ele está só no alto estado 1, significa que ele tem um alto estado bem definido. Então todas as vezes que eu for medir o alto estado A, eu vou obter somente o alto valor desse estado 1. Ok? Por quê? Porque só tem ele de possibilidade. Então, como o coeficiente desse estado aqui é 1, significa que tem 100% de chance de eu obter esse cara. Então, nesse caso aqui, o nosso valor médio vai ser o A1. Então, olha só. Toda vez que eu for medir, então, o que vai acontecer? Vou medir esse valor, vou ter lá, A1. Vou medir de novo, A1. Vou medir outra vez, A1 e por aí vai. O que significa isso tudo? Significa que, de todas as medidas que eu estou fazendo, elas estão batendo certinho na média. Então, eu posso definir aqui uma grandeza que eu vou chamar de desvio,
que é o quê? Eu tenho a média e eu quero saber o quanto os valores estão saindo da média, para eu ter uma noção do quão disperso esses valores são. Então, eu vou definir o desvio da seguinte forma. O desvio eu vou definir, desse operador A, eu vou definir como A menos valor médio de A. Ok? Eu vou definir desse jeito. O que esse cara mede? Esse cara mede exatamente a distância entre os valores que eu estou medindo, né, em relação à média. Por que isso é importante? Esse caso daqui é um caso que eu não tenho incerteza nenhuma das medidas que eu vou ter, das medidas que eu vou tomar. Eu sei que todas as vezes que eu for fazer qualquer medição desse estado verde daqui, eu sei que necessariamente eu vou obter sempre o mesmo valor. Não existe nenhum desvio, eu não tenho incerteza alguma dos valores que eu vou obter. Então esse desvio ele passa uma intuição de incerteza. Por quê? Porque quanto mais próximo da média os valores forem, significa que mais preciso eu consigo ser com relação ao valor médio. Então, mais eu consigo ter certeza dos valores que vão ser retornados. Então, agora vamos analisar o estado em vermelho. Imagina aqui que eu faço o valor dele, certo? E aí, o valor médio vai dar um valor qualquer aqui que eu vou chamar de AM, porque aqui eu não consigo garantir que vai ser nenhum desses autovalores. Então, o que significa esse AM daqui? Qual que é a ideia dele? Significa que toda vez que eu for fazer uma medição dessa grandeza A do meu estado psi, eu vou sempre medir um dos autovalores, certo? Pelo postulado da mecânica quântica. Então vai ter vezes que eu vou chegar, eu vou medir o A1, vai ter vezes que eu vou medir o A2, vai ter vezes que eu vou medir o A3, vai ter vezes que eu vou medir o A4 e por aí vai. Né? Cada um com suas respectivas probabilidades. Então, esse valor médio daqui vai ser o quê? Vai ser exatamente a média de todas essas medições, né, de todos esses valores que eu obtive. Reparem que aqui, da mesma forma que eu defini o desvio, né, para o verde dessa forma, eu posso pensar em como que vai ser o desvio no caso do estado vermelho. Né, se eu for definir o desvio dessa forma daqui, né, para o estado em vermelho, reparem que agora o desvio não vai ser mais zero, porque vai sempre existir uma distância entre o valor médio e os valores que são medidos. Obviamente esse desvio pode ser pequeno, esse desvio pode ser grande, né? Mas enfim, essa daqui é uma forma da gente medir o quão próximo do valor médio os valores estão, né? As medidas estão, de forma que a gente consegue ter uma maior ou uma menor incerteza na hora de conseguir obter aquele valor. Porque se o desvio como um todo for sempre pequeno, significa que a minha incerteza do que eu vou obter em relação ao valor médio é pequena. Então, e da mesma forma, né, se os desvios são grandes, a minha incerteza é muito grande. Então, a ideia que a gente vai pegar de incerteza está relacionada a essa operação de desvio que eu estou chamando. Obviamente, para a gente ter uma noção de incerteza boa, a gente tem que levar em conta todos os desvios possíveis. Porque não faz sentido eu só saber um desvio de um dos possíveis valores e falar que a minha incerteza está baseada nesse desvio. Eu tenho que levar em conta todos eles. Uma forma natural da gente fazer isso, e que vai acabar, né, resultando na nossa definição de incerteza, é o seguinte. Então, vamos lá, vamos definir o que é uma incerteza, tendo em vista esses argumentos com relação à distância do valor médio que eu introduzi. Então, a incerteza de uma certa grandeza, descrita pelo operador A, primeira coisa, a gente vai dar o nome dela de ΔA, por definição. Então, a gente vai definir ela, vou deixar mais claro por quê, com ao quadrado, que vai ser a incerteza da grandeza A para um estado psi é o valor médio, ou seja, o sanduíche entre psis do desvio ao quadrado. Então aqui, A menos valor médio de A, isso tudo ao quadrado, sanduichado. Então, primeiro de tudo, por que a gente está elevando ao quadrado o desvio? Pelo seguinte, vamos levar em conta essa situação daqui que eu desenhei. Esse desvio daqui, ele é positivo. Né, porque está para o lado direito, né, a respeito, o desvio é sempre o valor que você obteve menos o valor médio. Então esse desvio é positivo. Esse desvio daqui também é positivo, mas olha só esses outros dois. Eles são negativos. Então, imagine que por alguma razão, todos os resultados eles são totalmente simétricos em relação ao valor médio. Se eu considero os desvios positivos e negativos, na hora que eu somar eles, pode ser que o resultado dê zero e vai me falar que o desvio total seria zero, que passa uma ideia errada. Então, todos os desvios têm que ser contados de forma positiva. E uma forma natural de se fazer isso é colocando o ao quadrado. Como a gente coloca o ao quadrado aqui, eu vou estar sempre pegando uma ideia também dos desvios ao quadrado. Então, por isso que aparece, né, na nossa definição de incerteza, esse é o quadrado. Como os desvios estão ao quadrado, eu estou distorcendo os desvios. Então, isso aqui vai nos passar uma ideia de uma incerteza ao quadrado também. Aí vem a pergunta, por que não bastava, por que a gente não poderia, né, definir o ΔA desse mesmo jeito, só que aqui em vez de ser o desvio ao quadrado, se fosse simplesmente o módulo do desvio?
porque aqui eu pegaria exatamente a essência que eu estava falando, né? Não teria ao quadrado e seria tudo positivo. A gente não faz isso porque a operação módulo é uma operação matematicamente mais chata do que o quadrado, né? Qualquer coisa ao quadrado é só um polinômio, é muito fácil tratar matematicamente coisas ao quadrado. O módulo é raiz de alguma coisa ao quadrado. E querendo ou não, você está colocando duas operações, você dificulta mais o problema, sem contar que o desvio dessa forma tem um significado mais palpável quando você trata de distribuições, né? Quando você vai pegar a distribuição de probabilidade, né? Em termos de distribuição normal também, enfim. Existem motivos estatísticos de por que fazer essa definição é mais estratégica. Mas, enfim, é só para mostrar que essa é uma forma de você quantificar. E a forma com que a gente define incerteza, né? Dado o valor médio e os valores que você pode medir de uma certa grandeza. Dado isso daqui, a gente pode simplesmente, né, tem um jeito mais fácil de escrever isso, que é, a gente pode abrir isso. Aqui está o quadrado, faz o ao quadrado. Faz isso vezes ele mesmo, né, e abre a expressão e depois tira a raiz para poder, né, pegar exatamente o que a gente chama de incerteza. Então, se a gente fizer isso, né, se a gente abrir exatamente o que está aqui dentro do colchete, esse é o quadrado, né, ver os valores médios certinhos. Isso aqui fica de exercício, é bem simples, né, não tem sentido eu gastar tempo com isso, mas se a gente abre isso daqui tudo, o que a gente obtém aqui, a definição de incerteza, ela é dada por raiz de valor médio de A ao quadrado menos valor médio de A ao quadrado. Então, isso daqui é a forma como a gente define a incerteza. Então, toda vez que a gente fala de incerteza de alguma grandeza, é sempre essa definição. O que a incerteza nos passa? Ela nos passa exatamente uma ideia de o quanto os valores se distanciam da média. Okay? Porque a média é uma coisa que a gente consegue calcular previamente e a distância dos valores medidos para a média te passa exatamente a diferença deles e, por conta disso, uma noção de o quão incerto vai ser o seu resultado. Porque se a média é uma coisa que você consegue calcular antes de fazer o experimento, quanto mais próximo da média for, mais certo vai ser a sua estimativa. Os seus resultados vão estar numa precisão maior, dado o seu valor médio. Então, essa noção de incerteza. Obviamente, né, se a gente for calcular para esse nosso estado em verde, a nossa incerteza do estado em verde vai dar quanto? Vai dar exatamente zero. Vai dar zero por quê? Porque o nosso sistema está em um alto estado, certo? Porque o valor médio é exatamente o único valor que você mede. Então o desvio é zero, por consequência, vai ser zero também a incerteza. E de fato, como todos os valores que você mede vão ser exatamente a média, você tem certeza absoluta dos seus valores, sem problema algum. Dado tudo isso, o que nós chamamos de relações de incerteza na mecânica quântica é o quanto a imprecisão de uma grandeza influencia na outra. Então imagine aqui que nós temos duas grandezas físicas representadas pelos operadores A e B. O que nós chamamos das relações de incerteza entre essas duas grandezas físicas é o produto das incertezas entre elas. Delta A vezes delta B, isso aqui normalmente é uma desigualdade, é maior ou igual a alguma coisa. Antes da gente deduzir as relações de incerteza, eu gostaria só de deixar claro o que significa, por que essa igualdade ela nos passa informação do quanto uma grandeza afeta a outra e o que isso significa fisicamente, antes da gente pegar a relação matemática. Então, olha só, existem duas opções possíveis aqui. A primeira delas é maior ou igual a zero, e a segunda delas é delta A vezes delta B ser estritamente maior do que zero. E o que significa cada uma dessas desigualdades, né? E por depois, como é que a gente faz para obter, para qualquer operador A e B, quanto que vale essa desigualdade. Mas eu quero construir essa intuição para que a gente consiga prever o resultado das relações de incerteza antes de fazer o cálculo. Então, olha só, primeiro de tudo, o que significa ser maior ou igual a zero? Significa que é possível que esse produto seja igual a zero. Ele ser igual a zero tem duas opções. Pode ser tanto delta A igual a zero, pode ser tanto delta B igual a zero, mas também pode ser tanto delta A quanto delta B iguais a zero. O que significa a possibilidade de um deles ser igual a zero ou os dois? Significa que é possível você fazer medições para um certo estado psi. É possível você fazer medições desses observáveis A e B, sendo que um deles você consegue obter com precisão total e o outro não. Agora, o mais importante desses três casos é a possibilidade dos dois deltas serem iguais a zero. Não significa que todos os casos vão ser, mas o fato de delta A vezes delta B ser maior ou igual a zero significa que, em certos estados, né, para determinados estados, é possível que os dois sejam iguais a zero. O que significa isso? Significa que você pode saber tanto A quanto B com uma precisão total.
sem ter nenhuma incerteza. O que significa não ter incerteza? Significa que o seu estado é um autoestado daquele cara, é um autoestado daquele operador. Então, se ΔA igual a ΔB é igual a zero, significa que o seu psi ele é um autoestado. Então, ele é um autoestado de A e de B ao mesmo tempo. Os autoestados do nosso operador A são iguais aos autoestados do nosso operador B. E o que são os autoestados? São os estados, né, são os vetores que diagonalizam um certo operador. Então, esse fato aqui, se for maior ou igual a zero, significa que a base de autovetores que diagonaliza A é a mesma que diagonaliza B. Então, significa que existe uma base em que os dois são, ao mesmo tempo, nessa base diagonais. E o que significa dois estados terem a mesma base de autovetores? Significa que o comutador deles é igual a zero. É isso que significa o comutador. Quando você escreve AB menos BA igual a zero, dois operadores comutam somente se os autovetores de um formar uma base de autovetores para o outro. Ou seja, existe uma mesma base que diagonaliza os dois. Quando a gente tem ΔA vezes ΔB maior do que zero, significa que isso daqui, os dois nunca vão conseguir ser zero ao mesmo tempo, nenhum nem outro. Se não é possível obter essa relação dos dois deltas iguais a zero para nenhum estado, significa que os autoestados de um não são iguais aos autoestados do outro. Ok? Por quê? Porque a única forma dos deltas serem iguais a zero é se o seu estado for um autoestado daquele operador. Mas se você não consegue nenhuma situação em que os dois sejam iguais a zero, significa que não existe nenhum vetor que é autoestado dos dois ao mesmo tempo. Então isso aqui significa que comutador de A com B é diferente de zero. Então a essência que eu gostaria de discutir aqui é que o que significa, né, um princípio de incerteza poder ser igual a zero ou não, e por que isso intuitivamente está relacionado com o computador. Então agora a gente vai de fato para a dedução, e a gente vai ver que na dedução vai aparecer esse cara daqui maior ou igual a uma relação que tem a ver com o computador. O computador nos passa as relações de incerteza. Então, para isso, vamos fazer a provinha aqui. A prova para as relações de incerteza, né, para a equação que nos diz as relações de incerteza, ela é bem um macete. Então temos aqui o operador A e o operador B. Considere o vetor A menos I, no caso mais, mas tanto faz for mais ou menos, e lambda B. Considere este operador sendo lambda um número qualquer, ok? Agora imagina o seguinte, imagina que eu pego esse cara e aplico em um estado psi qualquer, um estado genérico. Isso daqui vai nos retornar, né, um operador atuando em um vetor, vai nos dar outro vetor. Então a ideia é o seguinte, vamos agora tirar a norma desse vetor daqui, ok? A norma ao quadrado. Nós sabemos que a norma de um vetor é um valor estritamente positivo. Então, independente de quem que é esse cara, a gente sabe que isso aqui sempre é maior ou igual a zero, necessariamente. Então, esse módulo ao quadrado vai ser o quê? Versão BRA desse aplicado na versão cat dele. A versão BRA é o quê? Pega o seu estado, transforma ele em BRA. Então, aqui, psi, pega o operador e coloca o conjugado hermitiano. Como esses caras aqui são operadores observáveis, são hermitianos por hipótese, certo? Estariam relacionados a grandezas físicas, então A igual a adaga, B igual a B daga. Então não faz muita diferença. A única diferença é que aqui aparece um I, então na hora de você fazer o complexo, o conjugado hermitiano, o I vira menos I. Então aqui vai ficar A menos I lambda aplicado em B, vezes esse cara daqui mesmo, que vai ser então o A mais I lambda B psi. E a gente sabe que isso aqui é maior ou igual a zero, que é a norma de um vetor qualquer, ok? Dado aqui, o que a gente faz? Faz a distributiva. A com I lambda B, menos I lambda B com A, e por aí vai. Faz essa distributiva, né? E onde tiver psi alguma coisa psi, você pode colocar o símbolozinho simplesmente de valor médio, que é mais simples. Abrindo essa expressão, não tem nenhum segredo matemático, a gente vai obter valor médio de A ao quadrado mais I lambda, valor médio de comutador de A com B. É fácil ver que esse comutador de A com B vai aparecer, porque aqui vai ter A com esse B, e depois vai ter esse B com esse A, um com sinal positivo e outro sinal com negativo, que vai ser que a gente junta num comutador só. Ok? Então, o valor médio desses comutadores, mais lambda ao quadrado, B ao quadrado. Isso tudo daqui é maior ou igual a zero. Então, reparem que o que a gente obteve aqui é um polinômio de segundo grau em lambda. Lambda ao quadrado vezes constante, mais lambda vezes constante, mais constante
maior ou igual a zero. Aqui a gente tem uma desigualdade. Para a gente saber, né, o resultado dessa desigualdade, a gente precisa saber qual que é a característica dos coeficientes que acompanham esse polinômio. Olha só, a gente sabe, ó, esse cara daqui a gente sabe que é um número real. Exatamente porque B é autoadjunto e a gente sabe que operadores autoadjuntos têm autovalores reais. Como autovalores são reais, qualquer valor médio desses caras, pode ser qualquer potência, vai ser sempre real. Pelo mesmo argumento, esse cara daqui também é real. Agora, olha só, o coeficiente dessa parte é I vezes esse cara daqui, esse valor médio. Para a gente saber se esse cara é real ou imaginário, a gente precisa saber se esse valor médio é real ou imaginário. Como aqui tem um I multiplicando, se esse valor médio for imaginário, esse coeficiente é real. Em compensação, se esse cara daqui for real, como tem esse I, o coeficiente vai ser todo complexo. Então, para a gente saber resolver esse polinômio, a gente precisa saber a natureza desse coeficiente, ok? Então, o que a gente vai fazer é, esse valor médio de A com B, ele é complexo ou ele é real? Como é o valor médio de um operador, a gente tem o seguinte, a gente tem que analisar a natureza desse cara. A natureza desse operador vai nos falar, né, do computador. Lembrando, computador de 2 operadores sempre te dá um outro operador. Eu tenho que saber a natureza desse cara. A natureza dele vai nos falar se o valor médio é real, imaginário ou complexo de forma geral. Então, o que a gente tem que fazer é analisar o computador de A com B. Para saber se esse valor médio é real ou não, a primeira coisa que a gente pode analisar é se ele é hermitiano. Porque se for hermitiano, se ele for autoadjunto, a gente sabe que vai ser real. Se não for, a gente tem que analisar com mais calma. Agora, olha só, o que é comutador de A com B conjugado hermitiano? É a mesma coisa aqui, AB menos BA conjugado hermitiano. E como é que a gente faz conjugado hermitiano de produto? Inverte a ordem e faz conjugado hermitiano de cada um deles. Porém, a gente sabe que A é igual a adaga e B é igual a B daga. Então, o conjugado hermitiano é só você trocar a ordem deles. Então, isso aqui vai nos passar BA menos AB, que é o quê? Isso aqui é a mesma coisa que menos comutador de A com B. Reparem que esse cara daqui é exatamente o sinal ao contrário desse cara daqui. Ou seja, se esse comutador eu chamar ele de um operador C, eu tenho que esse operador C ele é o que a gente chamaria de anti-hermitiano. Porque se você tira o complexo conjugado e transpõe, né, se você tira o conjugado hermitiano, ele vai dar menos ele. Aí aqui fica um exercício. Da mesma forma que eu mostrei, a demonstração é idêntica. Da mesma forma que eu demonstrei nas primeiras aulas de Fundamentos Matemáticos, que quando a gente tem um operador A igual a adaga, os autovalores dele são sempre reais, pelo mesmo raciocínio, mesma prova, fica de exercício, mostre que se isso daqui acontece, os autovalores desses caras, né, vou até colocar aqui para não confundir com esse lambda, os autovalores desse tipo de operador, eles são sempre imaginários. Sempre imaginários. Então, como os autovalores todos desses operadores são imaginários, o valor médio de um operador desse é um número imaginário. Então, esse cara daqui é imaginário, junto com esse i, que é imaginário, forma, né, um coeficiente real. Ou seja, aqui nós temos um polinômio de segundo grau com coeficientes reais, que a gente sabe trabalhar muito bem com algebrinha de ensino médio. Então vamos pegar esse cara para a gente poder trabalhar, né, e saber como é que vai ser a solução, porque a solução disso vai nos passar as relações de incerteza. É um método indireto da gente demonstrar, mas a demonstração sai perfeitamente. Então, ou seja, aqui nós temos coeficientes reais, e nós sabemos que, olha só, coeficientes reais, e a gente sabe também que o termo, esse daqui, valor médio de B ao quadrado, como é B ao quadrado, a gente sabe que esse termo daqui é positivo. Se é positivo, significa o quê? Significa que esse cara daqui, né, se a gente fosse desenhar um gráfico dessa parábola, né, de relação à lambda, esse cara daqui teria concavidade virado para cima, então seria alguma coisa desse jeito. Agora, se esse cara é maior ou igual a zero, significa que ou ele não toca o eixo horizontal, ou ele toca somente um ponto, né, que vai ser no igual a zero. Isso daqui significa que o discriminante desse polinômio, ou seja, o delta, né, o b ao quadrado menos 4ac, ele é menor ou igual a zero. Okay? Porque ou ele toca em um ponto só, ou ele não toca. Então o delta é menor ou igual a zero. Dado isso, vamos escrever o delta. B ao quadrado, né, que vai ser I, valor médio do comutador, de A com B ao quadrado, B ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes o A, na verdade, esse cara, né, vezes C vezes A. Então vai aparecer esses dois caras aqui. Ok? Isso daqui tem que ser menor ou igual a zero. Reparem o seguinte, esse cara daqui é real.
Se ele é real, escrever ele ao quadrado é a mesma coisa que escrever módulo ao quadrado. Mesma coisa, porque ele é real. Se ele está escrito módulo ao quadrado, eu sei que o módulo ao quadrado de múltipla multiplicação é a multiplicação dos módulos ao quadrado. Então, isso aqui é módulo ao quadrado de i vezes módulo ao quadrado desse comutador. Módulo ao quadrado de i é igual a 1, então eu posso simplesmente escrever esse cara como módulo ao quadrado desse valor médio do comutador. Ok? Rearranjando, né, o que nós obtemos aqui, a relação que nós obtemos é valor médio de a ao quadrado, valor médio de b ao quadrado. Isso aqui tem que ser maior ou igual, né, só reajeitando aqui, a 1/4 de valor médio de a com b ao quadrado. Isso aqui são quase as relações de incerteza, mas falta um detalhezinho para que a gente consiga realmente obter as relações de incerteza, né? Porque aqui a gente tem os valores médios dos operadores ao quadrado, a gente gostaria que fossem as incertezas deles. Então o que a gente faz é o seguinte, para chegar nessa relação, nós usamos como hipótese que A é hermitiano e B também. Então eles são iguais a seus conjugados hermitianos. Vale para quaisquer A e B hermitianos, ok? Eu usei isso nesse momento daqui que eu tirei a norma, que eles ficaram da mesma forma, né? Não ficou A d'Agar aqui e não ficou B d'Agar aqui. Ficou A e B quando eu tirei o BRA correspondente ao ket dali. Ok? Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou definir outros dois operadores, x e y. Ok? Eu vou definir esses operadores de forma, e a definição deles vai ser o seguinte, o A ele vai ser igual a o operador x menos valor médio de x, e o operador b vai ser igual, aqui né, eu vou colocar a identidade para que seja realmente o operador, e o b eu vou escrever ele como y menos valor médio de y vezes identidade. Reparem que eu posso fazer isso pelo seguinte, eu estou definindo x e y de forma que eles sejam autoadjuntos. Então, por definição, seja x e y autoadjuntos. Eu estou fazendo x menos valor médio vezes identidade. Se o x é autoadjunto, o valor médio dele é real. Vezes a identidade, vai dar um operador autoadjunto. Então, essa subtração, eu tenho uma subtração, nesses dois casos aqui, subtrações de vetores, de operadores autoadjuntos. E sempre somas de operadores autoadjuntos também são autoadjuntos. Então, eu posso chamar o A desse jeito e o B desse jeito, porque essa expressão daqui realmente consiste de operadores autoadjuntos. Então eu posso escrever A e B dessa forma. Quando eu escrevo dessa forma, fica aqui de exercício verificar, simplesmente pegar essa escrito desse jeito e jogar aqui. Eu vou jogar aqui para a próxima página, para poder ficar mais fácil de se trabalhar com isso. Né? Quando a gente pega esses caras daqui, né, e substitui, pega as relações de baixo e substitui nas de cima, então onde tem A você coloca essa parte com x, onde tem B você coloca essa parte com x, o que a gente vai acabar obtendo e lembrando, claro, que ΔX ao quadrado é igual a valor médio de x quadrado mais valor médio de x ao quadrado. Quando você usa essa definição, o que a gente obtém é ΔX ao quadrado, ΔY ao quadrado, maior ou igual a 1/4 aqui valor médio do comutador de x com y. Fica de exercício verificar, isso é só algebrinha, não tem nada físico, não tem nada diferente, nada absurdo aqui. É só substituição. Tirando raiz dos dois lados, né, levando em conta que esses caras aqui são estritamente positivos por definição, nós chegamos nas nossas queridas relações ΔX, ΔY é maior ou igual a meio valor médio de x com y. Claro, aqui falta o módulo. E isso daqui é o que nós chamamos das relações de incerteza. Válidas para quaisquer operadores. Isso aqui é válido. Lembrando, isso aqui é a única coisa que eu utilizei. Né? A princípio aqui não tem física nenhuma. Essas relações de incerteza, a única hipótese que existe nesse resultado final é que tanto x quanto y são hermitianos. Se eles são hermitianos, eu posso afirmar isso daqui. Mas se eles são hermitianos, eu posso interpretá-los também, eu posso colocar no lugar desses x e y operadores que correspondem às grandezas físicas. Vamos pegar o caso mais famoso, né, para pegar uma das relações de incerteza de Heisenberg. Vamos pegar, né, quando a gente fez a primeira quantização, no caso, né, levando os operadores, né, levando a parte clássica para a parte quântica, a gente comentou, né, nos postulados de que o operador de posição x com o operador de momento px é igual a I
H barra. A gente chegou nesse resultado. Quanto é que vai ser então, se a gente tentar falar, dado essas relações de incerteza, como isso daqui toma a forma para ΔX, delta PX? Lembrando que esse x daqui é um x genérico, esse x de baixo já é o x posição mesmo. Esse cara daqui vai ser maior ou igual a meio valor médio desse comutador. Comutador de x com px é IH barra, então vai ser valor médio de IH barra. Quanto é que é o valor médio de IH barra? H barra. Então aqui a gente tem ΔX, delta PX, maior ou igual a H barra sobre 2, que de fato é o princípio de incerteza de Heisenberg. Você pode fazer isso para qualquer outra coisa. Então, qual que é a ideia dessas relações de incerteza, dessa expressão? A ideia é que, dado o comutador de dois operadores, você sabe falar certinho qual que é a relação de incerteza entre eles. O quanto a incerteza de um influencia na incerteza de outro. Isso é extremamente importante e tem diversas aplicações, é um resultado físico muito bonito.